Chegamos então a Suzuka, em que mais uma vez essa questão do nervosismo do Ayrton Senna se deixa patente, porque ele deixa o motor morrer na largada. É que é uma coisa que pouca gente fala. Foi uma pilotagem épica, sim, foi a pilotagem do título, sim, mas que o nervosismo em que tudo se desembocou ali em Suzuka no momento da luz verde, porque era uma época que ainda tinha luz verde, até isso a Fórmula 1 perdeu. Mudou, né? Ele deixa o motor morrer na largada. E aquele primeiro tranquinho, a largada em Suzuka é um declive, ele consegue fazer o motor pegar, né? E faz uma primeira volta absolutamente assombrosa. Porque ali estava pneu frio. Berger passou um dedo. O Berger passou por um pentelésimo, eu nem sei se eu poderia falar esse termo aqui, mas em todo caso, foi realmente milagroso o que aconteceu. Mas a gente vem. É um termo técnico, assim, ele vem do 14º ou 16º, dependendo do ponto de vista ali, mas ele passa a primeira volta já em oitavo, com pneu frio, com asfalto gelado, que era um fim de semana chuvoso, inclusive, né, com garoa em Suzuka. Então ele pega um carro, ele deixa morrer, todo mundo passa, e de repente ele, na primeira volta, ele já cruza em oitavo, com um pneu gelado. Ou seja, ele arranca de um jeito que seria refreável. Mas a gente tem que colocar também um componente chamado Ivan Capelli, é um negócio que a gente falou muito pouco aqui sobre a equipe March. Primeiro desenho de Adrian Newey, assinatura dele na Fórmula 1 March 881, um carro que, a partir do Grande Prêmio justamente da Grã-Bretanha, que a gente teve o quarto lugar do Maurício Gugelmin lá na chuva, é um carro que evolui muito e se torna o principal carro da turma dos aspirados, rivalizando inclusive com o Ferrari, que tinha sido até então a segunda força. Capelli faz um excelente segundo lugar em Portugal, com aquele carro, já tinha feito um terceiro lugar em Spa, e anda muito próximo de Alain Prost. Alain Prost não tem como fazer um management, não tem como administrar pneus e câmbio e motor, porque tem um cara atrás dele chamado Ivan Capelli infernizando ele, enquanto o Ayrton Senna vai ganhando terreno, ganhando posições. Vamos à crônica, finalmente a crônica do Grande Prêmio do Japão, 30 de outubro de 1988, que sagrou o Ayrton Senna o campeão naquela temporada. O que vocês podem também acrescentar a respeito de tudo isso falado? A gente tem mais a respeito de Ivan Capelli para falar sobre isso, porque ele abandona no meio da prova, né? Não foi nem na metade da prova. Ele chegou a liderar a corrida por 500 metros. Você está jogando piada aí porque você sabe, né, Lucas? Assim, a gente entrevistou o Gugelmin em 2009 e ele confirmou para a gente, com exclusividade, isso, que o Capelli sim largou. O Lucas fez a pergunta e ele confirmou. O Capelli sim largou no Japão com pouco combustível para ficar bem para o Akira Kaji, enfim, para patrocínio. Leighton House. Leighton House, pois é. E, então ele largou com o pneu mais macio, com pouco combustível, ele estava blefando só para poder andar. Já tinha um carro bom, um piloto em alta naquele momento, mas ele fez aquilo tudo porque ele estava realmente pronto para andar menos da metade da corrida e abandonar. E realmente o Prost não sabia disso, o Prost se defende. Assim, uma coisa que eu quero eliminar logo da equação, todo mundo fala sempre, Japão 88, grande feito a gente sempre tenta relativizar, né? O Prost problema de câmbio. O problema do câmbio do Prost se manifesta uma vez na corrida. Uma vez, no momento que o Capelli passa o Prost. Naquele momento ali o Prost fica caçando marcha e não acha. Ele demora um pouco, o Capelli passa ali por 150 metros, o Prost recupera a posição. Ele podia ter algum problema, mas não se manifesta o tempo de volta dele. Nas outras voltas, o tempo dele não oscila mais. Sempre oscila, sim, conforme nível de umidade da pista. O fator decisivo daquela corrida é a umidade. É a umidade do asfalto que, com pneus slick, torna a pista mais escorregadia, menos escorregadia ao longo da prova. Nos momentos de garoa, o Ayrton faz muita vantagem em relação ao Prost. Nos outros momentos, a corrida foi muito parecida entre eles. E é um momento em que a gente vê o Ayrton ascendente, o Ayrton que vem de trás, tendo que andar, é um Ayrton que a gente veria muito se não tivesse falecido em Imola 94, seria o tipo de Ayrton que a gente ia ver. Então, ver o Japão 88 dá um certo vislumbre do que poderia ter sido o Ayrton a partir de Imola 94, um piloto que tinha que martelar ritmo muito forte de corrida, do início ao fim não era característica tanto dele,
mas a partir do momento que o plano deu errado, e eu não considero o Japão 88 uma das maiores corridas dele, justamente porque foi falha dele na largada. Então eu não tiro isso da equação. Ele poderia ter vencido a corrida em condições normais, e ele criou condições anormais para si mesmo, acabou sendo uma grande atuação dele para frente, mas você não pode desconsiderar que foi um erro dele no início. Então eu não considero essa uma das maiores corridas dele, apesar de ter sido uma exibição fantástica a partir da 14ª posição, porque justamente ele estava nervoso e ele se colocou numa situação difícil. Agora, foi sem dúvida nenhuma uma das maiores corridas de recuperação da história, considerando que o Prost estava com o carro idêntico a ele lá na frente. Teve esse episódio do câmbio, mas o problema maior, sem dúvida, foi a chuva. Sem a chuva, a gente não tem como saber como teria sido. E se o Prost tivesse vencido, né, ia ser uma vitória que poderia ser decisiva no campeonato, né? O Prost, ele iria, se ele tivesse vencido, o Senna em segundo, de repente, ele iria para Adelaide, para uma corrida, por causa do sistema de descarte, uma situação bem melhor, né? Uma situação bem favorável a ele, sem contar o estado anímico, né? Já seria 4 vitórias seguidas, seria, lembrando até um pouquinho o Senna lá no meio da temporada, né? Já vi com 4 vitórias seguidas, então ele iria de uma forma animicamente bem mais forte, e por causa dos descartes, ele iria bem favorável para Adelaide. Que seria a última Caso corrida o Prost tivesse vencido no Japão, ficaria 7-7 o número de vitórias, e quem vencesse em Adelaide seria o campeão. Né? A gente sabe da força que o Ayrton tinha em circuitos de rua, mas, de qualquer forma, selando o título em Suzuka, Ayrton corre de uma forma que não teria corrido caso o Prost tivesse vencido em Suzuka. Ele teria uma abordagem muito diferente daquele fim de semana. E teve aquela história que no intervalo entre Japão e Austrália, né, o Galvão fala muito essa história, né, que o Senna tinha decidido, não, eu vou colocar uma volta no Prost na Austrália. E numa brincadeira, jogando bola, o Senna machuca o pulso, então ele não vai 100% para aquele final de semana. Mas então, por exemplo, se acontecesse do Prost tivesse vencido o Senna o segundo, provavelmente esse evento não teria acontecido, o Senna iria 100% para Adelaide, que era uma pista que ele como um pista de rua, ele ia andar muito forte, né? O Ayrton era muito favorito em Adelaide em relação ao Prost em condições normais, né? Assim, eu vou te dizer uma coisa, eu sempre tive a sensação de que Adelaide 88 foi a única corrida que o Ayrton